Voltar para Snowville naquele dezembro não fazia parte dos meus planos. Eu tinha deixado a cidade há quase 10 anos, jurando que nunca mais colocaria os pés ali. Mas a vida tem um jeito curioso de nos fazer engolir nossas palavras, e lá estava eu, encarando o céu cinzento enquanto a neve caía suavemente sobre o para-brisa do carro alugado. Minha melhor amiga, Anna Bennett, era a única razão para eu estar ali. Ela havia me implorado para ajudá-la a organizar o evento beneficente de Natal que sua mãe, Dona Clara, havia começado antes de falecer. Eu sabia o quanto aquilo significava para ela. E para ser sincera, talvez eu precisasse de uma pausa da rotina monótona da cidade grande. Estacionei em frente à antiga casa dos Bennett e desci do carro, sentindo o vento gelado cortar meu rosto. A fachada da casa estava exatamente como eu me lembrava, acolhedora com luzes de Natal penduradas na varanda e um aroma distante de biscoitos amanteigados. Ana abriu a porta antes mesmo que eu alcançasse a escada, me envolvendo em um abraço apertado. Helena! Finalmente! Ela exclamou, sorrindo como sempre, com aquele entusiasmo contagiante. Passamos as primeiras horas conversando, relembrando histórias antigas e rindo de como éramos ingênuas no colégio. Mas o momento de conforto foi interrompido quando uma voz grave soou do corredor. Você deixou isso na minha mesa, Ana. Minha cabeça virou automaticamente e lá estava ele, Rafael Bennett. Ele parecia mais alto do que eu me lembrava, com o cabelo castanho bagunçado e a mesma postura confiante de sempre. Mas havia algo diferente em seus olhos, um misto de cansaço e melancolia que não combinava com o garoto insuportável que eu conheci. Helena? Ele perguntou com um leve arquejo, como se estivesse tentando se certificar de que era realmente eu. Oi, Rafael, respondi tentando soar natural, mas sentindo minhas bochechas queimarem sob o frio. Ana sempre foi minha melhor amiga, desde os tempos do ensino médio. Crescemos juntas em Snowville, compartilhando segredos, sonhos e noites regadas a chocolate quente. Foi através dela que conheci Rafael, seu irmão mais velho. Ele era apenas o irmão da minha melhor amiga. Na época, aquele garoto irritante alguns anos mais velho que sempre parecia estar mergulhado nos livros ou ajudando o pai na loja da família. Ele analisou-me por um instante antes de dar um pequeno sorriso. Não o sorriso caloroso que Ana sempre carregava, mas algo mais reservado, quase cínico. Não sabia que você estava de volta, ele comentou, colocando as mãos nos bolsos do jeans. Temporariamente. Só até o Natal, expliquei, desviando o olhar. Nosso reencontro foi rápido, mas cheio de tensão. Ana, como sempre, tratou de mudar o assunto, mas não sem me lançar um olhar significativo, como se quisesse dizer algo que não tinha coragem de dizer em voz alta. Mais tarde, enquanto ajudava Ana a organizar os enfeites de Natal na sala de estar, a presença de Rafael parecia pesar no ar. Ele passava pela casa com a mesma intensidade silenciosa, e a cada vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia um frio diferente do que a neve lá fora causava. Naquela noite, quando fui para o quarto de hóspedes, não consegui evitar pensar no garoto que ele foi e no homem que parecia ter se tornado. Rafael Bennett sempre foi uma lembrança agridoce da minha adolescência. E pelo visto estava prestes a se tornar algo mais. Eu só não sabia ainda se isso seria uma bênção ou uma maldição. Os dias em Snowville passaram a ser uma mistura de nostalgia e desconforto. Eu nunca imaginei que o simples ato de voltar para casa, para essa cidade cheia de memórias, poderia mexer tanto comigo. Cada canto me lembrava algo, o cheiro da madeira queimada nas lareiras, o som das risadas ao redor da mesa da cozinha e, claro, os olhares furtivos de Rafael. Naquela manhã, o evento beneficente de Natal estava prestes a começar, e a casa dos Bennett estava mais agitada do que nunca. Ana e eu corríamos de um lado para o outro, tentando organizar tudo para a chegada dos convidados quando algo mudou. Eu senti como uma eletricidade no ar. Quando passei pela sala de estar, Rafael estava ali no centro da sala com uma taça de vinho na mão, falando com alguns dos convidados. Seus olhos encontraram os meus e naquele instante, todo o ruído ao redor desapareceu. Era como se o tempo tivesse parado. Ele parecia diferente. O homem diante de mim não era mais o garoto irritante e impetuoso do meu passado.
havia algo nele que eu não conseguia mais ignorar. Algo em sua postura, na maneira como ele me olhava, que fazia meu estômago revirar. E para minha surpresa, algo dentro de mim começou a responder a isso, a sentir uma tensão crescente, como se a distância que colocamos entre nós dois não fosse natural. Como se nunca de fato tivesse havido distância. Continuei caminhando pela sala, tentando desviar o olhar, mas ele se manteve ali observando-me. E então ele fez o que eu nunca esperava. Se aproximou. Helena, ele disse meu nome como se estivesse testando o som dele na boca. Era suave, quase um sussurro, mas eu consegui sentir cada palavra. Rafael, respondi, tentando parecer calma, mas a batida do meu coração me traiu. Aquele simples encontro visual já tinha mexido comigo de uma forma que eu não queria admitir. Não vai me dar um abraço? Ele perguntou com um sorriso de canto, os olhos brancos de luzes de Natal refletindo a suavidade da noite que caía lá fora. Eu hesitei, o mundo ao redor sumindo enquanto eu me concentrava no movimento de seu corpo. Cada gesto parecia carregado de uma força que eu não conseguia compreender. Estamos em público, Rafael, disse eu, tentando dar alguma desculpa para afastar a proximidade dele. Eu precisava de algum espaço, de alguma distância para pensar. Mas ele não se afastou. Não imediatamente. Ele se aproximou mais, até que nossas faces estavam a apenas centímetros uma da outra. E o que isso muda, Helena? Perguntou ele, a voz carregada de algo que eu não sabia nomear. Talvez fosse a mesma frustração que eu sentia, a falta de resolução sobre o que acontecerá entre nós no passado. Mas no fundo havia também uma faísca, algo que eu não conseguia esconder. Nem ele. O clima estava tenso. E ele sabia disso. Não havia mais o espaço confortável de quando éramos apenas amigos. Havia uma linha invisível entre nós, uma linha que ele queria cruzar. Ou talvez já tivesse cruzado e eu não tivesse percebido. Rafael, o que você quer? Perguntei, a voz mais baixa do que eu pretendia, mas ainda assim carregada de uma inquietação que eu não conseguia controlar. Ele sorriu novamente, mas de uma forma que não era brincalhona. Não era o sorriso que eu lembrava. Era algo mais maduro, mais sério. Como se ele estivesse me convidando para atravessar aquele abismo entre nós. Não sei, respondeu ele com uma sinceridade que me surpreendeu. Talvez só queira saber se você ainda sente algo. Eu me senti paralisada com a resposta dele. Ele realmente perguntou isso? Aquelas palavras soaram como uma provocação, e eu sabia que havia mais por trás delas. Mas o que exatamente? Estava ele apenas jogando com meus sentimentos, ou era algo mais profundo? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Ana apareceu na sala, interrompendo o momento. Mas eu sabia que o que Rafael disse não sairia da minha cabeça tão facilmente. Ele havia jogado a pergunta no ar, e agora eu me via perdida tentando entender o que aquilo significava. Ao longo do evento, toda vez que ele passava perto de mim, eu sentia aquele frisson, aquela tensão, como se o ar entre nós fosse mais denso. As faíscas estavam no ar, e não havia mais como ignorá-las. E no fundo, eu sabia, algo estava prestes a mudar. Mas eu não sabia se isso seria uma boa ou uma má coisa. A noite chegou e na casa dos Bennett, tudo estava perfeito com a continuação do evento beneficente, um baile de máscaras que prometia ser o grande momento da temporada. Enquanto me preparava, o nervosismo tomou conta de mim. Eu sabia que o baile seria o ápice da noite, e que a presença de Rafael ali, sem que eu soubesse se ele ainda estava jogando aquele jogo de provocações ou se havia algo mais, só fazia o clima ser mais tenso. Mas eu estava determinada a aproveitar aquela noite, sem me deixar dominar pelos sentimentos confusos que ele despertava em mim. Quando entrei no salão, a música clássica preenchia o ambiente, e todos os convidados estavam maravilhosos em seus trajes de gala, com máscaras misteriosas que adicionavam um toque de mistério ao ar. O ambiente estava carregado de glamour, mas também de segredos. Eu me movia pela pista com elegância, mas minha mente estava longe, preocupada com o que poderia acontecer naquela noite. Foi então que eu o vi. Ele estava em um canto da sala, sozinho, com uma máscara preta que cobria parte do rosto. Sua postura, o jeito como ele observava a todos ao redor, ainda era inconfundível.
Mas ele estava irreconhecível, não para mim, e isso parecia intensificar o mistério. Eu senti meu coração bater mais rápido, mas não sabia se era por causa da máscara ou porque algo dentro de mim sabia que de alguma forma, ele estava ali, pronto para me desafiar mais uma vez. De repente, ele se aproximou de mim. Não havia palavras, apenas o toque da sua mão sobre a minha, como um convite silencioso. Eu não resisti. Sob o anonimato da máscara, aceitei a dança. A música que tocava era lenta e envolvente, e enquanto ele me guiava pela pista, os outros casais dançavam ao nosso redor, mas o mundo parecia ter desaparecido. Estávamos apenas nós dois, dançando na penumbra, com a luz suave do lustre refletindo em seus olhos. Cada movimento era uma troca silenciosa, cada giro uma promessa não dita. Não havia mais palavras, apenas o calor de seus dedos tocando minha pele, o ritmo de nossos corações batendo em sincronia. Eu sentia minha respiração ficando mais pesada, e quando ele me puxou ainda mais para perto, meu corpo respondeu instintivamente, como se tivesse se lembrado de tudo que havia sido deixado para trás. Os meus sentimentos por ele, a confusão, a raiva, a dor, tudo se dissipava naquele momento, e o desejo tomava conta de mim, sem que eu pudesse controlar. Não havia mais o passado entre nós, nem os ressentimentos. Havia apenas aquele momento, o agora. O tempo parecia ter desacelerado, como se a dança fosse a única coisa importante, e nada mais importasse. Ele inclinou a cabeça em minha direção, e eu sabia o que viria a seguir. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se todo o ar fosse expelido de meus pulmões. Foi um beijo intenso, rouco, carregado de emoção reprimida. Eu sabia que algo em mim estava se quebrando, mas não conseguia parar. Era como se aquele beijo fosse tudo o que eu sempre quis, mas também tudo o que eu temia. Por um momento eu esqueci quem ele era, e apenas deixei o sentimento me dominar. Mas então ele se afastou um pouco, e eu vi seus olhos. A máscara dele havia se movido ligeiramente, e os olhos que me encararam eram inconfundíveis. Eu estava sendo beijada por Rafael Bennett. Helena, ele sussurrou meu nome, como se quisesse que eu acreditasse naquilo, na intensidade daquele momento. Mas para mim, aquilo era demais. Eu recuei, meu corpo em choque. O mundo parecia ter parado, mas a confusão dentro de mim só aumentava. O beijo de Rafael não era apenas sobre desejo, havia algo mais profundo e assustador que eu não queria enfrentar. Sem conseguir dizer uma palavra, afastei-me dele, fugindo para o corredor, onde a luz suave das velas ainda iluminava a noite. Minha mente estava em caos, e o ar parecia denso, como se fosse difícil respirar. Eu precisava de ar, de espaço. Eu estava tão confusa, sentindo-me vulnerável de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Por que aquilo aconteceu? Por que me deixei levar por algo que sabia que não podia ser? Aquele beijo, aquele homem, não era mais o Rafael de antes. Ele era uma versão de algo que eu não sabia como lidar. Eu não podia me render a isso, mas ao mesmo tempo, meu corpo, meu coração, diziam outra coisa. E foi isso que me assustou, a certeza de que no fundo eu ainda queria mais. E foi naquele momento, naquele instante de fuga que percebi a verdade. Eu ainda não havia superado o que Rafael significava para mim. E isso, mais do que qualquer coisa, me aterrorizava. A noite continuou a se desenrolar, mas eu estava perdida em pensamentos. O beijo de Rafael ainda queimava nos meus lábios, e cada vez que fechava os olhos, podia sentir o peso daquelas mãos segurando as minhas, me puxando para mais perto. Mas por mais que eu quisesse entender o que estava acontecendo entre nós, eu não sabia por onde começar. Decidi dar uma pausa. Me afastei discretamente da festa, buscando algum canto mais tranquilo do salão. O evento continuava, as risadas e conversas se misturando ao som suave da música, mas eu só queria um pouco de silêncio para organizar minha mente. Foi então que entrei em uma sala lateral, um espaço mais isolado. As paredes decoradas com detalhes dourados e os móveis luxuosos faziam o lugar parecer mais acolhedor. Mas não era isso que eu procurava. Queria apenas um respiro, um momento de alívio. Foi quando avistei a mesa ao fundo, onde o que parecia ser um diário estava ali, aberto sobre uma cadeira. Eu reconheceria aquele caderno em qualquer lugar, era o meu.
Eu tinha deixado na pressa, sem perceber, e o caderno estava agora exposto, vulnerável, como se o destino estivesse me empurrando para um confronto com meus próprios sentimentos. Sem pensar, comecei a caminhar em direção a ele, mas antes que pudesse chegar, alguém entrou na sala. Rafael. Ele parou na porta, nos encaramos por um segundo, e uma tensão silenciosa passou entre nós. Eu queria afastá-lo, fugir de novo, mas ele se aproximou de forma tranquila, como se nada tivesse acontecido. Só que eu sabia que as coisas estavam diferentes agora. Eu sabia que o beijo havia mudado algo. A dúvida e o medo se instalavam em meu peito. Rafael passou por mim e pegou meu diário. Seus dedos estavam sobre a capa, e ele estava com uma expressão estranha, quase desconcertada. O fato de ele estar ali tocando algo tão pessoal, me causou um arrepio, uma sensação de violação que eu não sabia como lidar. Você pegou meu diário? Perguntei, a voz mais fria do que eu queria. Ele parecia surpreso, mas não estava arrependido. Ele olhou para mim, um pouco desconcertado, como se tivesse sido pego em flagrante. Ele hesitou, mas não largou o diário. Desculpe, eu não queria, mas eu estava curioso. Eu o encarei, o rosto esquentando de indignação. Como ele pôde? Como ele teve a audácia de invadir algo tão privado? Curioso? Minha voz tremia de raiva. Você invadiu minha privacidade, Rafael. Não tenho o direito de fazer isso. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo. Ele colocou o diário sobre a mesa novamente, ainda olhando para mim com uma intensidade desconcertante. Eu queria gritar, mas algo na sua postura me fez hesitar. Eu sei o que você escreveu, Helena. Ele deu um passo à frente. Eu sei o que estava no diário. Eu fiquei em silêncio, o estômago se revirando, enquanto ele tomava coragem para continuar. Desde quando você foi embora e deixou seu diário para trás? Eu pensei que nunca voltaria e acabei lendo todas as páginas, desde que você começou a escrever sobre mim, ele disse a voz baixa, quase como se estivesse confessando. E só depois de lê-lo que entendi o quão babaca fui com você e pude perceber seu carinho, seu amor. E eu também sentia isso por você, só não sabia como lidar. Eu fiquei ali em choque sem saber como reagir. Não era possível. Como ele poderia saber? Como poderia ser verdade? Então por que comecei, minha voz falhando? Por que nunca disse nada? Por que nunca tentou antes? Como você pôde guardar isso tanto tempo? Ele deu outro passo em minha direção, mais perto, mas eu senti o espaço entre nós crescer a cada palavra não dita. Eu tive medo, ele confessou, e o som de sua voz fez meu coração bater mais rápido. Medo de perder você como eu realmente perdi. Medo de arruinar sua amizade com minha irmã, de mexer com algo que não conseguiríamos controlar. Quando você se aproximou de Ana, eu achei que fosse o melhor deixar tudo isso pra lá. Eu não queria interferir no seu relacionamento com ela. Aquelas palavras ecoaram em minha mente e eu não sabia o que pensar. Rafael sempre soubera de tudo o que eu sentia por ele, mas por algum motivo escolheu me deixar na ignorância. Ele me traíra com sua falta de coragem. Você acha que isso justifica tudo? Eu olhei com raiva, o peito apertado. Você me deixou acreditar que eu estava sozinha, que meus sentimentos não importavam. E agora, depois de tudo, você me diz isso como se fosse fácil? Como se fosse apenas uma desculpa. Ele parecia cansado, como se estivesse lutando contra a culpa e a vergonha. Ele baixou a cabeça, não conseguindo mais me encarar. Eu sei que foi um erro, ele disse, quase como um suspiro. Mas eu não sabia como agir. Aí você foi embora e não tive a oportunidade de... A dor em suas palavras me atingiu como uma lâmina. Por que não me procurou? Perguntei ainda sem acreditar. Eu sempre fui tão rude com você, um garoto irritante, e não me achei no direito de fazê-la acreditar que ainda poderíamos ter algo, principalmente à distância. Nós éramos tão jovens. Eu não sabia o que fazer com isso, nem o que sentir. Eu queria acreditar, queria que fosse o momento de nos reconectarmos, mas algo dentro de mim me impedia.
Algo que tinha a ver com o medo de ser vulnerável novamente, com o medo de me entregar a ele e depois me arrepender. Eu preciso de um tempo, Rafael, falei, minha voz quase quebrando. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu preciso pensar. Preciso de espaço. Ele não respondeu de imediato, mas vi a dor em seus olhos. Ele queria me seguir, queria dizer algo, mas não havia mais palavras entre nós. Apenas silêncio, e a compreensão de que algo tinha sido perdido naquele momento. Eu me afastei, saindo da sala sem olhar para trás. O diário estava sobre a mesa, as palavras de Rafael ainda ressoando em minha mente. Mas eu não sabia mais em quem confiar, nem o que fazer com tudo o que eu sentia. E naquele momento, o único caminho parecia ser o de afastamento, para que eu pudesse finalmente entender o que realmente queria de tudo aquilo. O dia seguinte ao evento beneficente, a cidade de Snowville estava decorada como se tivesse saído de um conto de fadas. As ruas estavam cobertas de neve fresca, com luzes coloridas piscando nas árvores e a neve caindo suavemente do céu. As pessoas se reuniam nas lojas, comprando os últimos presentes e se preparando para a noite de Natal. A cidade inteira parecia estar envolvida pela magia da época, e eu, como sempre, estava perdida no meio dessa magia, tentando entender o que estava acontecendo no meu coração. Mas, naquela manhã, algo aconteceu que mudaria tudo. Saí bem cedo da casa dos Bennett, sem que ninguém me visse, estava na cafeteria local, tomando um café quente, tentando clarear a mente quando Ana entrou, seu sorriso radiante estampado no rosto, sentando-se comigo. Helena, sabia que a encontraria aqui. Preciso lhe contar algo, disse ela com um tom sério, que me fez prender a respiração. Fiquei tensa, a sensação de que algo não estava certo me dominando. Mas antes que eu pudesse perguntar, Ana já estava falando. Rafael, ele está indo embora depois do Natal. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, como uma bomba prestes a explodir. Ele conseguiu uma oferta de trabalho em Nova York. Ele não me disse, mas eu soube por outra fonte. Ele não quer que você saiba disso. O choque foi instantâneo. As palavras dela se misturaram com o som do café sendo colocado sobre a mesa, e eu não consegui processar direito. Rafael, ele estava indo embora? E o que eu tenho com isso? Perguntei soando indiferente. Talvez essa informação seja útil para você, disse e deu de ombros, como se soubesse mais do que eu imaginava. Não sei do que você está falando, desconversei. Está bem. Ana pareceu incomodada com a minha reação, mas não parecia surpresa. Ela sabia que esse tipo de situação poderia acontecer, e a única coisa que ela queria era me ajudar a enxergar a verdade. Sempre soube dos sentimentos dele por você. E eu sei que você também não está totalmente indiferente a ele, Helena. Não se engane. O que vocês sentem é real, mas vocês precisam se entender, antes que seja tarde demais. Não deixe essa segunda chance passar. Eu a olhei, tentando processar o que ela acabará de dizer. Era verdade, não havia como negar. Eu ainda estava apaixonada por ele. Eu ainda sentia aquela atração, aquela vontade de ser parte de sua vida. Mas ao mesmo tempo havia tanto medo. Medo de me entregar, medo de ser magoada. Só havia medo. Mas ao ouvir as palavras de Ana, percebi que não podia deixar o medo me controlar. Se houvesse alguma chance de estar com Rafael, eu precisava agarrá-la, mesmo que isso significasse enfrentar a dor de uma possível despedida. Eu sabia o que precisava fazer. As luzes de Natal brilhavam intensamente pela cidade, refletindo nas ruas cobertas de neve, enquanto a música da festa ecoava ao longe. Depois de evitar Rafael durante toda a noite, decidi me refugiar no jardim iluminado atrás da casa de Ana, onde o frio parecia combinar com a confusão dentro de mim. A casa dos Bennett estava cheia, os parentes e amigos circulando entre as mesas decoradas, trocando presentes e conversas. Eu me senti um pouco deslocada no meio de toda a festa, estava sentada em um banco de madeira, observando os flocos de neve caírem lentamente, quando ouvi passos se aproximando. Meu coração acelerou. Eu sabia quem era antes mesmo de me virar. Helena, chamou Rafael, sua voz baixa e rouca.
Levantei o olhar, encontrando parado ali, os ombros relaxados, mas o olhar carregado de algo que eu não conseguia decifrar. Ele parecia hesitar antes de se aproximar, mas deu um passo à frente e parou diante de mim. "Por que você está aqui sozinha?" perguntou. "Só precisava de um momento longe de tudo", respondi, tentando esconder o nervosismo que crescia dentro de mim. Ele se sentou ao meu lado, deixando um espaço entre nós que parecia ao mesmo tempo curto e imenso. Ficamos em silêncio por alguns instantes, enquanto o som das risadas e conversas vindas da festa pareciam distantes. "Eu sei o que está acontecendo, Helena", Rafael finalmente disse. Sua voz estava carregada de sinceridade. "Sei que você tem evitado falar comigo, mas eu não posso continuar assim." Virei-me para ele, surpresa com a seriedade em seu tom. "Rafael, Deixe-me falar primeiro", interrompeu. Eu não sabia como dizer isso antes. Sempre achei que era melhor deixar as coisas como estavam, mas cada vez que você se afasta, sinto como se estivesse perdendo algo que nunca tive coragem de segurar. Meu coração parecia prestes a sair do peito. "Rafael, eu amo você, Helena. Sempre amei. Desde que éramos adolescentes. Desde que eu ficava observando você e Ana rirem juntas na sala de estar. Eu nunca disse nada porque, bem, você é a melhor amiga da minha irmã, e eu tinha medo de complicar tudo. Mas agora não importa mais. Não quero deixar Snowville, não quero deixar você, porque viver longe de você seria como viver sem ar." As palavras dele me atingiram como um raio. Meu silêncio parecia durar uma eternidade enquanto lutava para encontrar as palavras certas. "Rafael, você não faz ideia do quanto esperei para ouvir isso", sussurrei, minha voz embargada. "Eu sempre te amei, mesmo quando achava que nunca teria uma chance com você. E quando você começou a se distanciar, achei que fosse melhor esquecer. Mas não dá. Você é a pessoa que eu sempre quis." Ele não disse nada, apenas se inclinou e me puxou para um beijo avassalador. O calor de seus braços era tudo o que eu precisava para afastar todo o frio que havia se instalado dentro de mim nos últimos anos. Ali em seus braços, o peso das dúvidas e do medo parecia derreter como a neve sob o sol. Seus dedos deslizaram delicadamente por minhas costas, e ele se afastou apenas o suficiente para olhar em meus olhos. Seus lábios se curvaram em um sorriso tímido, mas carregado de emoção, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca havia visto antes. "Helena", ele murmurou, sua voz baixa e rouca. Eu perdi tanto tempo escondendo o que sentia. "Prometo que a partir de agora, nunca mais vou deixar você duvidar de como é importante para mim." Meu coração acelerou, e antes que pudesse responder, ele inclinou a cabeça e seus lábios tocaram os meus novamente. O beijo foi suave no início, quase como se confirmando nosso contato, mas rapidamente se transformou em uma resposta, a única que ambos precisávamos. A sensação era avassaladora, como se todas as peças finalmente se encaixassem. Ali sob a neve que caía suavemente e as luzes de Natal piscando ao longe, Rafael e eu finalmente nos encontrávamos no mesmo lugar, no mesmo sentimento. Quando nos afastamos, um pouco sem fôlego, ele riu suavemente e passou a mão pelo meu rosto, afastando uma mecha de cabelo molhada pela neve. "Eu quero ficar com você, Helena. Não importa onde, desde que seja com você." Eu sorri, sentindo as lágrimas se acumularem em meus olhos, mas dessa vez eram de pura felicidade. "Então fica", sussurrei. "Porque eu não quero mais um dia sem você." E enquanto ele me puxava para outro abraço com nossas promessas pairando no ar como a neve que continuava a cair, soube que aquele era o nosso começo. Um começo repleto de tudo que sempre sonhamos, mas finalmente tivemos coragem de alcançar. Rafael me envolveu em seus braços novamente, como se quisesse ter certeza de que eu estava ali, e beijou minha testa com uma ternura que fez meu coração se aquecer ainda mais. "Venha comigo", ele disse suavemente, entrelaçando seus dedos nos meus. Sem questionar, deixei que ele me guiasse pela neve até seu quarto. Entrar ali foi como ser abraçada pelo amor que eu sabia que finalmente tínhamos admitido. Rafael acendeu um abajur que iluminou o ambiente com uma luz dourada, lançando sombras suaves nas paredes. Ele pegou um cobertor e o colocou ao meu redor,
antes de se sentar ao meu lado no tapete felpudo. Eu nunca pensei que esta noite terminaria assim, murmurei, olhando para ele, sentindo um sorriso tímido brincar nos meus lábios. Ele sorriu de volta, pegando minha mão e acariciando os nós dos meus dedos com o polegar. Nem eu, respondeu, sua voz cheia de admiração. Mas agora que estamos aqui, não consigo imaginar um final diferente. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era cheio de possibilidades, de promessas não ditas. Seus dedos traçaram delicadamente o contorno do meu rosto, como se ele quisesse memorizar cada detalhe, e eu me vi perdida na profundidade de seus olhos. Quando ele se inclinou para me beijar novamente, o mundo pareceu desaparecer. Seus lábios eram gentis, mas havia uma urgência contida que fazia meu coração disparar. O toque de suas mãos em meu rosto, o calor de seu corpo tão próximo ao meu, tudo parecia perfeitamente alinhado, como se estivéssemos destinados a esse momento. Sem palavras, ele se levantou, me puxando suavemente pela mão, e me guiou até sua cama. As luzes suaves refletiam a neve do lado de fora, e o ambiente estava impregnado por um calor aconchegante que contrastava com o frio da noite. Deitamos juntos, envolvidos pelo silêncio quebrado apenas pelo vento sussurrando lá fora. Ele me segurou com cuidado, como se temesse que eu pudesse desaparecer. Seus dedos traçavam linhas imaginárias pelo meu braço, enquanto seus olhos não deixavam os meus. Eu quero que você saiba, Helena, que nunca mais vou te deixar duvidar do que significa para mim, ele disse, com uma voz carregada de emoção. Eu sorri, tocando seu rosto suavemente. E eu quero que você saiba que eu sempre estarei aqui, Rafael. Não importa o que aconteça, nós vamos enfrentar tudo juntos. Ele me beijou novamente, um beijo profundo e carregado de promessas. Não havia mais dúvidas nem inseguranças. Apenas nós dois, entregues a algo maior do que qualquer medo que tivéssemos enfrentado antes. Naquela noite, deitados sob o cobertor da intimidade e do amor, nos conectamos de uma forma que palavras nunca poderiam descrever completamente. Era mais do que um momento, era o início de tudo o que havíamos desejado, mas nunca tido coragem de admitir. E enquanto a neve continuava a cair do lado de fora, nosso mundo parecia estar em perfeita harmonia. Afinal, o amor sempre soube o caminho de casa. Acabei estendendo minha estadia em Snowville, além do Natal. Os primeiros dias do novo ano passaram lentamente, mas para mim, cada um deles foi marcado por uma sensação de renovação. Depois da noite mágica perto do lago congelado, as palavras não foram mais necessárias. O que estávamos construindo agora era algo além das palavras, algo que falava diretamente ao coração. Rafael e eu, finalmente entregues ao que havia estado adormecido entre nós por tantos anos, nos entregamos ao amor com uma intensidade que não sabíamos que existia. Snowville parecia mais bonita do que nunca, agora que eu via a cidade com outros olhos. Cada esquina, cada rua coberta de neve, era um lembrete da nossa história, da nossa amizade que se transformou em algo muito mais profundo e eterno. Estávamos construindo algo verdadeiro, algo sólido. Nos dias seguintes ao Natal, Rafael e eu passávamos mais tempo juntos conversando, rindo e planejando o futuro. Ele decidirá deixar Snowville, aceitando a oportunidade de trabalho em Nova York, devido minha atual residência ser próxima do seu emprego. Ele me disse que jamais poderia seguir em frente sem mim, que o amor que sentíamos um pelo outro era mais importante do que qualquer plano que tivesse para sua carreira. Eu não conseguia acreditar no quanto ele estava disposto a sacrificar para estar comigo. Mas ainda bem que não foi necessário. A cada manhã acordávamos juntos, compartilhando café e sorrisos, e a cada noite nos uníamos em um só, nos amando, e as estrelas pareciam brilhar mais forte, como se estivessem celebrando a nossa união. Eu finalmente sentia que o vazio dentro de mim havia sido preenchido, e o que quer que o futuro nos reservasse, eu sabia que seria ao lado de Rafael. Um dia, enquanto caminhávamos pela cidade coberta de neve, Rafael parou em frente à nossa antiga escola, onde tudo havia começado, e me olhou com um sorriso carinhoso. Helena, eu só tenho uma coisa a dizer, disse ele, olhando-me nos olhos com uma sinceridade profunda. Todo o tempo que passamos juntos, as lembranças do nosso passado, tudo o que vivemos, me trouxe até aqui. Não poderia imaginar um futuro sem você ao meu lado.
Eu sorri, sentindo meu coração bater mais rápido, e ele se aproximou segurando minhas mãos firmemente. Eu prometo que vou fazer de tudo para te fazer feliz, todos os dias da minha vida, Helena. Você é o meu futuro, e não vou mais deixar o medo me afastar do que mais desejo. Eu não precisei responder. O beijo que trocamos naquele momento foi a confirmação de que nossas palavras não precisavam ser ditas. O futuro era nosso, e eu sabia que com ele eu poderia enfrentar qualquer coisa. A neve ainda caía suavemente sobre nós, mas, dentro de mim, um calor reconfortante tomava conta do meu ser. A promessa de um futuro com Rafael, uma vida cheia de amor, conquistas e principalmente de união, se tornava mais concreta a cada dia que passava. E assim, com o coração leve e o espírito renovado, encerro nossa história de Natal. Uma história de reencontro, de amor redescoberto, de segundas chances e de um futuro que finalmente estava ao nosso alcance. Aquele era apenas o começo. E com ele, uma nova jornada de amor, repleta de promessas e esperança, começava. E sob o céu estrelado de Snowville, eu sabia que não havia mais nada que pudesse nos separar. Rafael e eu estávamos finalmente onde pertencíamos, juntos. Gostou da história? Então não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e se tiver uma ideia ou tema para uma próxima história, conta pra gente aqui nos comentários. Sua opinião é super importante e pode inspirar o próximo conto. Vamos criar juntos?